Olá, você está na TV Passo Fundo. Eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos transmitindo simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e chegamos a diversos pontos do Brasil pela Max Cloud TV. Esse programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Há uma grande expectativa para nós sabermos de fato qual é que é a população de Passo Fundo, a população do Rio Grande do Sul e a população do Brasil. Isso porque deve encerrar aí nas próximas semanas a coleta de dados do censo demográfico. O censo que iniciou na metade do ano passado, não foi concluído aí por alguns problemas enfrentados, ao longo da coleta, e é sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje aqui no programa. Por isso nós estamos recebendo o Jorge Bilhar, coordenador regional do IBGE, esteve conosco em fevereiro do ano passado para falar sobre as ações que iam ser realizadas do censo e hoje vem, Bilhar, para nos trazer um pouquinho daquilo que já foi coletado pelo censo. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Agradeço a participação e falar da mega operação do censo. A gente começou lá na verdade, os preparativos do censo começou lá em 2019. Na verdade, o censo era para ser realizado em 2020. Em função do imprevisto que houve da pandemia, a gente achou que era rápido essa questão da pandemia para fazer de 2021, mas ela se prorrogou. E, na verdade, a gente começou a se preparar para botar em campo o trabalho do censo em 2022. E o censo iniciou no Brasil todo, foi a partir de 1º de agosto. A gente começou com o processo seletivo e treinamento para poder executar o trabalho do censo. E um dos episódios que aconteceu nesse censo, acho que esse censo vai ficar bastante marcado, foi um desafio muito grande para o IBGE, que começou com falta de pessoas. A gente pensava que ia ter pessoas suficientes para trabalhar e passamos desde julho de 2022 até novembro, dia 15 de novembro de 2022, nós treinando pessoas para trabalhar no censo. Todo foi momento uma constante, então, essa dificuldade. Uma constante, e agora, então, em função desse impedimento por falta de pessoal, que a gente está até agora, e o IBGE vai encerrar o censo agora, a coleta, o dia 28 de fevereiro. A previsão inicial, Bilhar, é que o censo ele terminasse no final do ano. A previsão inicial do censo, a programação do processo do censo estava previsto para dia 31 de outubro. E depois foi prorrogado para novembro, daí dezembro até o dia 25 de dezembro, onde o IBGE tinha um acordo com o Tribunal de Contas da União que tinha que passar a população, mas na verdade o censo estava em andamento, que nem agora, continua em andamento ainda, que tinha que passar uma prévia da população, onde foi passado dos municípios, que até ali o que nós tínhamos feito do censo. E essa prévia agora em dezembro, a gente continuou em janeiro, e agora até final de fevereiro a gente está ainda coletando informação em virtude desses atrasos que teve e também a dificuldade que foi esse censo para nós encontrar as pessoas em casa. Principalmente nas áreas centrais, em prédios que, para tu ter acesso, teve dificuldade, o licenciador teve que voltar várias vezes. Então, agora, o que nós temos fazendo no momento? Voltando, ver se encontra aqueles moradores ausentes, que a gente cadastrou todas as residências dos municípios, nem o caso de Passo Fundo, e agora a gente está tentando voltar para ver se encontra as pessoas para preencher o questionário. A regional aqui do IBGE, ela atua em quantos municípios? E desses o caso onde ainda permanece a execução do censo é Passo Fundo ou nós temos outros locais também? Temos. Na minha área de jurisdição são 26 municípios. Nós trabalhamos com quase 400 mil pessoas nesses 26 municípios, onde continua o censo ainda, que
que ainda temos na coleta é Passo Fundo, Marau e Soledade. Então, esses municípios ainda a gente já está, os que a gente está trabalhando mais, inclusive a gente está trazendo recenseadores de outros municípios que já terminaram para trabalhar em Passo Fundo, onde até a final de fevereiro, para a gente conseguir essa demanda. E também a grande dificuldade que nós tivemos também nesse censo, diferente dos outros, que o número de recusa foi muito grande. Então, hoje, para ter uma ideia, nós temos quase 2.000 pessoas que recusaram fazer o censo e ainda continuam recusando, tanto na área urbana, mais na área urbana, e também nas alguns bairros da cidade que as pessoas se propuseram não responder ao censo. Então, isso dificulta e traz transtorno para nós. A gente está fazendo chamamento, casa administradora de condomínio, o síndico também, muitos síndicos não deixa o recenseador entrar, daí tu tem que entrar com a administradora, ver se permite até para a gente fazer o censo. Então a dificuldade é constante e lento, para tu tem que voltar várias vezes lá, porque o censo ele tem 2 modelos de questionário, é um questionário da amostra e o básico. Passo Fundo, para ter uma ideia, Passo Fundo 90% dos domicílios é o questionário básico, é um questionário que tu leva no máximo 5. Muito simples. É bem simples o número de pessoas, e a amostra são 10%. Claro que em outros municípios o percentual é maior. Por exemplo, Marau já é 30% do questionário da amostra, outros municípios é 50%. Então, quanto a fazer o questionário, não tivemos dificuldade. A dificuldade é de encontrar as pessoas e responder o censo, querer responder o censo. Aí são imagens de um vídeo que está rodando enquanto nós vamos conversando aí, de algumas fotos que foram registradas, né, com a realização do censo. Bilhari, essas pessoas que estão se recusando, não existe uma medida que as obrigue a responder, e nesse caso, como é que elas ficam? Elas não são contadas no censo? Como é que o IBGE trabalha com isso? Com a recusa, o IBGE é um órgão do governo federal, vinculado ao Ministério do Planejamento e à Economia, e tem multa. Tem multa e o censo é obrigado, todo cidadão brasileiro é obrigado a prestar informação para o IBGE através de uma lei federal, 5.300 e pouco, que tem que informar e gera multa. Só que a multa, o objetivo do IBGE não é aplicar multa, é pegar as informações. E a multa ela é pesada, é 10 salário mínimo de multa. E isso já estava preparado o IBGE com o Ministério Público Federal, com as autoridades da Justiça para a aplicabilidade. Mas a gente não procurou fazer essa aplicação porque é uma multa impagável. Por exemplo, 10 salário mínimo hoje é 13 mil. Como é que o cidadão vai pagar uma multa de 13 mil? Então, tu pode levar lá, que nem nós estamos entregando lá, para ter conhecimento que existe uma lei que obriga a pessoa a informar, mas a gente não usa esse método para buscar as informações. A gente busca a conscientização dos moradores e a importância do censo, porque o censo ele é um período que ele é realizado e o órgão responsável é o IBGE. Em cima dessas informações que vai gerar as políticas públicas, investimento, projetos sociais, questão da educação, saúde. As IHs hoje dos hospitais é baseado no número de habitantes. Então, o que a gente se preocupa, às vezes, em alguns bairros onde tem bastante criança, os moradores se negando a prestar informação. E depois, o que acontece? Fica recusa. O que vai acontecer? A gente vai fazer uma avaliação dessas residências e fazer uma estimativa, caso imputar os dados, daí pela média de moradores, tantos domicílios que recusaram, tu pega a média, que nem a média de moradores em Passo Fundo é 2,6. Não sei se o pessoal sabe que o tamanho das famílias está reduzindo. E o crescimento urbanístico é muito grande, quer dizer, as edificações. E isso a gente está descobrindo quando bate na porta. A gente pensa, bate lá é no máximo 2, 3 pessoas. E o tamanho das famílias está reduzindo, como também a taxa de fecundidade da mulher. Hoje, o Rio Grande do Sul é em torno de 1,7 filhos por mulher. Me lembro, na década de 80, a média era 6 filhos por mulher. Então, é uma redução que está sendo demonstrado um fenômeno que está ocorrendo hoje, a questão da redução das famílias. E cada censo mostra, de fato,
fotografia do que é não só o país, mas cada região específica também, né? E em cima dessas informações que é o crescimento, que nem Passo Fundo, eu cito Passo Fundo como exemplo, a maior população concentrada aqui na região norte do estado. Então, os crescimentos, hoje a geração hoje de emprego, a questão do PIB, hoje ele é predominante, hoje é serviço. Por exemplo, hoje nós temos a área da educação, a área da saúde, que converge muitas pessoas em morar em Passo Fundo, investir em Passo Fundo por quantitativo de pessoas. Então, a prévia do censo, agora saiu em dezembro, chegou a 217 mil pessoas. É um crescimento bastante expressivo. Só para nós termos a noção, no anterior, em 2010, a nossa população aqui na cidade era de quanto? Em 2010 era 184 mil. 184. E daí nós trabalhamos. Bem significativo. Nós trabalhamos com as estimativas nos períodos intercensitários, que o IBGE é obrigado todo ano a dar o coeficiente de crescimento da população em várias variáveis de crescimento habitacional, financiamento de imóveis, a geração de emprego, empresa. Então, todo o segmento daquele município, porque as pessoas estão vindo para Passo Fundo, ou seja, para qualquer outro município, tem um motivo. Ou é para lazer, ou é turismo, é geração de emprego. Então, a estimativa de 2021 é 206 mil habitantes. Então, hoje foi um crescimento... Agora, esses 217, eles não são definitivos, né? Era uma prévia preliminar. Agora, no que terminar, o IBGE está se preparando para abril divulgar à população mais uma estimativa, porque até abril nós vamos estar fazendo revisão, conferência de alguma área, de algumas pessoas que talvez não respondeu o censo, ou teve falha do recenseador. Mas a gente tem mecanismo para averiguar. Hoje, através de imagens de satélite, a gente pode verificar os domicílios, se caso houver omissão. É o primeiro censo que nós temos georreferenciando as residências. Então, cada questionário que tu abre para preencher vai gerar uma coordenada. Em cada casa vai ter uma coordenada. Então, quando tu vai analisar as imagens de satélite, tu vai verificar aquela cobertura não tem coordenada. Será que é uma residência? Será que é um pavilhão? Será que é um comércio? E isso cabe à subvisão averiguar e chegando ao ponto até de ir lá no endereço, checar se foi residência que ficou omitido ou não. Muito bem, nós estamos conversando com o Jorge Bilhar, coordenador regional do IBGE. Estamos falando sobre essa reta final do censo demográfico para nós conhecermos de fato a realidade não só de Passo Fundo em termos populacionais, e tem outras variáveis aí que o censo sempre mostra, mas também do Rio Grande do Sul, de todo o país. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos na sequência falando mais sobre esse assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Sul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpe Sul, a decisão certa a Passo Fundo. Retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News, nesse programa recebendo o coordenador regional do IBGE, Jorge Bilhar. No primeiro bloco falamos aí sobre essa questão dos problemas enfrentados
na coleta dos dados com relação ao censo demográfico, censo que vai ser encerrado oficialmente aí nos próximos dias, e a partir do mês de abril, como o Biliar nos comunicou no bloco anterior, nós vamos ter os dados exatos aí de população, mas não são só esses dados, né, Biliar? Existe todo, como você comentava no bloco anterior, sobre aquele questionário da amostra, onde se coletam uma infinidade de dados que depois são analisados, né, pelos órgãos governamentais, enfim, o próprio IBGE faz lá as suas análises, e aí podem ser utilizados para execução de uma infinidade também de políticas públicas. O IBGE, esse modelo, o questionário da amostra é um questionário que busca mais informações do que o questionário básico. O básico só pega o número de pessoas, o grau de instrução, alguns itens do domicílios. Agora o amostra ele já pega vários dados de trabalho, de educação, a questão de deficiência também, pega o cargo que a pessoa trabalha, e também tem a migração, a mobilidade das pessoas, e também a renda da pessoa, que ela não é um levantamento que é sigiloso. O IBGE trabalha com esses dados sigilosos, então a renda ela é dentro de um parâmetro. Então, tua renda, tu trabalha, qual é a tua ocupação, tu ganha de tanto. Tem ali o ZIT que limita, tanto de 1 a 2 salários, de 2 a 3. Então, nesse sentido que é marcado e é sigiloso. Aquilo nem o recenseador, depois de marcar, o próprio morador pode marcar, e não tem como tu ver depois, a não ser depois quando sai, até para não identificar, porque o IBGE tem o sigilo, uma lei que protege, que tu não pode individualizar esses dados das pessoas. Então, no sentido desses dados que a gente está fazendo, o IBGE vai estratificar essas variáveis de diversos itens que estão no questionário, para poder gerar informações, tanto para o serviço público, serviço privado. Por exemplo, hoje, Passo Fundo, nós já cadastramos mais de 3 mil prédios. Então, hoje, a dificuldade que nós temos é mais na área central mesmo, que é o acesso aos prédios. E também a mobilidade das pessoas. Aqui é um centro de estudantes que, nesse período que nós estamos fazendo essa busca desses moradores, provavelmente estão de férias. Talvez agora, por esses dias, deve começar, já está começando as aulas do ensino médio e também das faculdades. Então, esse pessoal começa a retornar, mas esses moradores eles são de uso ocasional, eles não são contabilizados aqui em Passo Fundo. Então, a gente vai ver aquele que, caso de conceito de domicílio ocasional, tu tem que conversar com o morador. Ele que vai se considerar se ele é morador aqui ou lá na cidade de origem dele. Então, tem várias variáveis que a gente tem que ter, os conceitos técnicos, a metodologia do IBGE, que os nossos agentes, os licenciadores, supervisores, eles têm que usar para buscar essa informação. Talvez as pessoas achem que é muito simples, é só chegar e contar. Não, tu tem que ter um critério. Aqueles moradores que são permanentes no domicílio. Então, tu tem que ver, às vezes tu encontra um número alto de domicílios vagos. Vago é aqueles que está lá, o prédio foi construído, está lá, estão vendendo, ou está lá para alugar, para vender. Então tem um número bastante expressivo em Passo Fundo desses domicílios. E esses têm que ser registrados. Tem que ser registrado, até porque isso vai demonstrar nos análises dos dados que Passo Fundo tem uma estrutura habitacional positiva. Por exemplo, se quiser vir gente de todo que é lugar vir aqui, tem estrutura para adquirir um móvel ou até para alugar. E Passo Fundo é uma cidade atraente. Hoje, em função, hoje nós temos 3 universidades, fora as faculdades que tem, onde nós temos 3 faculdades de medicina. Hoje vem gente de toda parte do Brasil aqui estudar e também de outros estados que vêm para cá. O que acontece? O filho vem estudar aqui, o pai vem visitar ele, aluga um apartamento, gostou da cidade, pega e compra um apartamento, e esse apartamento, para quando ele vir, até tem famílias que vêm morar em Passo Fundo, já, principalmente. E esse censo já está revelando vários fenômenos que a gente está detectando, que é a questão
da vinda de pessoas, por exemplo, da área rural vir morar na área urbana. Isso aí está sendo um fenômeno que a gente já descobriu no Censo Agropecuário, que a área rural, quase todos os municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, vai haver uma certa redução, porque esse crescimento urbanístico de construções, edificações, casa, ele cresceu independente do tamanho do município. Então, o que aconteceu? A gente tinha uma visão que da área rural só saía os filhos para estudar e não voltava mais. Hoje não, está saindo os filhos, está saindo o próprio produtor e pessoa idosa. Vem morar nos centros urbanos, até por questão de qualidade de vida, questão de saúde, ficar doente lá no interior, até chegar lá a Secretaria da Saúde, ir lá buscar o idoso para levar para o tratamento, e está na área urbana, então é perto. Se não resolver lá, eles vão vir para o grande centro, que é Passo Fundo. Então, isso está sendo, e o produtor ele continua produzindo, num raio de 80 quilômetros, ele está lá. Então tem a casa lá da família, às vezes eles conservam a casa, porque é lá que ele mora desde quando nasceu. Então tem a casa lá, então aquela casa está lá mobiliada. Quando ele vai para a lavoura, ele usa a casa, ou vai com a família no final de semana. Então esses domicílios são classificados como domicílio uso ocasional. E às vezes tinha empregado lá, tem uma casa para quando o temporário empregado vai morar lá. Então esse número de domicílios vagos na área rural está sendo um fenômeno que está acontecendo, que as pessoas estão vindo morar nos grandes centros. A pessoa não fica isolada. De primeiro, a gente caracterizava essa questão da área rural, a questão de locomoção, estrada. E hoje não. Hoje é a questão da informação. Em alguns lugares está evoluída a internet, o telefone, mas o que acontece? Ele tem que estar no centro. Por exemplo, ele mora na cidade, ele vai para o interior. Antes de ir para lá, ele passa na cooperativa, ele passa na Emater, passa em outras entidades, nos bancos. Então, quando ele vai lá trabalhar na lavoura, ele já está com a informação. E, às vezes, lá, ele morando lá, a informação demora mais. E isso o censo vai mostrar para os estudos o que vão fazer para continuar, mas a economia da área rural ela continua ainda produtiva. Na questão urbana, você citou esse aumento bem significativo nas edificações, nas construções de edifícios. Alguma coisa extra também, além disso, que tenham observado a partir dos dados já coletados do censo, Bilha? Sim, a gente já tem bastante definição. Por exemplo, a construção civil continua sendo uma indústria muito forte aqui em Passo Fundo, com empresas daqui, empresas de fora que estão investindo. Eu cito agora, recentemente, aqui no bairro São Luís Gonzaga, ali onde é que tem uma empresa que construiu um núcleo habitacional com quase 1.000 apartamentos. Então, ainda agora que eles estão comercializando, estão no acabamento, mas a gente teve que cadastrar. Então, só num bloco lá deu 650 apartamentos. Então, é um lugar que vai ter um contingente muito grande de pessoas que vão vir ainda, as que estão ali já estão entrando no censo. Agora, as que vão vir morar, que já adquiriram apartamento. Então, ainda existe um crescimento muito grande, tanto na área de incorporação quanto na área de construção e comercialização de prédios. Hoje, a pandemia não afetou a administração, a indústria da construção civil, ela continuou produzindo. Tem N prédios aí que a gente fica apavorado. Hoje nós temos um prédio com 100 e poucos apartamentos. Tá para sair um prédio mais alto aqui da região sul aí, que está em fase de construção. Tem uma empresa que vai construir aqui um núcleo habitacional para os estudantes, porque é um núcleo que precisa vender para o pessoal, a casa do estudante, que ainda eu não sei ainda o local, mas já tem a empresa, já está com o projeto pronto. Era para ter iniciado, estamos aguardando. Então, os loteamentos, hoje, aquele lado ali da Santa Maria 2, ali, tudo aquilo ali era Campo Grande, hoje é tudo loteamento e já está tudo vendido e construção de casa. Então, não parou a construção civil e Passo Fundo continua sendo um local da região aqui que pessoas vêm morar aqui porque tem interesse. É um trocamento rodoviário que também possibilita o deslocamento. Até vai ser um grande desafio para a gestão pública municipal a questão da acessibilidade nesse deslocamento para certos bairros que chega às 5 horas, tu tem que entrar na fila para tu chegar até lá.
As avenidas estão superlotadas de carro, então há uma projeção de melhorar esses fluxos. Outro desenvolvimento em Passo Fundo é a questão do aeroporto, que está começando. Isso aí, no momento que começar a ter voos internacionais, vai ser um crescimento. Hoje já tem projeto de pessoas construir mais hotéis em Passo Fundo por causa do aeroporto, que vai ser um centro aqui da região norte. Já está começando a vir várias aeronaves e vai ter deslocamento daqui para qualquer parte do país, até fora do país. Então, isso chama muito as pessoas a vir para cá. Isso aí. São os dados, então, coletados pelo censo que também permitem fazer essas observações com relação à cidade. E esse número, então, que fica bem marcado, né, que na década passada, quando se finalizou o censo, nós tínhamos uma população de 184 mil e devemos chegar aí próximo, né, quem sabe um pouco mais, talvez um pouco menos, de 220 mil. Quase 40 mil pessoas a mais em uma década aqui na cidade. Jorge Bilhar, coordenador regional do IBGE, obrigado pela participação conosco aqui no programa. Eu agradeço. Outro dado que eu também vou salientar, que a gente está descobrindo, o número maior em quase todos os municípios, o número maior de mulheres. Muito mulheres. População hoje feminina, já está a população feminina ultrapassando os homens, e em Passo Fundo não é. Também a média de moradores, 2 e pouco, onde a gente consegue, as famílias maiores hoje, com mais de 5 filhos, dá para contar, é nas comunidades indígenas que a gente fez aí, que onde é que nas comunidades indígenas o número de filhos e crianças é bem maior do que nas famílias tradicionais. Isso aí, obrigado Bilhar. Os dados finais no mês de abril vão ser divulgados certamente, que nós estaremos passando para você, nosso espectador. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá!